Criptomoeda SLP está prestes a decolar. E agora, meus caros, Bitcoin derretendo e existem algumas criptomoedas que estão conseguindo performar mesmo no meio dessa baixa toda. Inclusive, eu acertei mais uma vez, né? Tô aqui no gráfico diário do Bitcoin. O que eu falei ontem para vocês? Que quando o volume diminui e estamos no meio de uma lateralidade toda, a probabilidade dele romper o suporte era muito alta. Então, por isso que o garotão fez esse rompimento aqui, né? Inclusive, era um padrão de triângulo descendente muito parecido com esse de 2018, que é o seguinte: o Bitcoin explode, depois ele cai, obviamente, né? Porque nada sobe, não iria subir assim até $1 milhão do nada. Sempre tem uma correção. Só que olha só, ele derrete e continua subindo, né? É a movimentação natural do Bitcoin. Desde quando ele valia centavos, é assim que funciona. Ele explode, cai, explode, cai, explode, cai. O que importa é essa tendência macro aqui que está de alta. Então não passe de uma movimentação de correção bem sadia. Então o que acontece? O Bitcoin explode, aí ele começou a lateralizar em cima de um suporte bem parecido desse aqui, de 30 mil, que era esse aqui, ó, de $5.900 em 2018. E é impressionante, né? Quando o Bitcoin estava aqui, lateralizando após uma grande subida, todo mundo desanimado, e aqui o mesmo filme, né? O mesmo filme acontecendo, a galera desanimando, mas é justamente agora que é a melhor hora para você investir em conhecimento. Então, se você entrou no mercado, no hype, sem conhecimento, e agora está perdendo dinheiro, só você estudando a análise técnica a partir de alguém que tem resultado que você vai mudar dessa situação. Então, enquanto você não investir em conhecimento de análise técnica, gestão do risco, controle emocional, estratégia de entrada, operação em queda, que é short, enquanto você não aprender isso tudo, você vai continuar perdendo dinheiro. Então, se você quiser entrar no seleto grupo de traders que estão ganhando dinheiro nesse momento até de baixa, clique embaixo e se inscreva no meu treinamento de trader Starter Crypto. Então, essa movimentação aqui de lateralização está muito parecida com essa aqui. Então, foi por isso que eu acabei acertando mais uma vez. Foi por causa disso aqui também. Então, o que está acontecendo? Bitcoin, ele está vindo testar esse próximo suporte aqui de 28.758, que se romper, meu caro, vai levar lá para baixo, tá? Para 24.000 a 22.000, e esse cinturão aqui é um cinturão bem bacana de buy zone, como eu tinha falado para vocês. O Bitcoin, aqui em time frames menores, conseguimos ver que ele está caindo, formando bandeiras de baixa, né? Olha só, bandeirinha de baixa, há uma queda, depois rola uma lateralidade desse jeito aqui, e depois ele vai, derrete novamente, fazendo essa movimentação. Então, ó, aí depois a projeção é exatamente aqui, em 27.814. Mas para ele atingir essa região, ele primeiro tem que romper esse suporte no gráfico diário, que é exatamente em 28.758. Então, não é porque a projeção da bandeira de baixa está exatamente aqui em 27.000 que ele vai chegar nessa região. Primeiro ele teria que romper esse suporte aqui. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Existem criptomoedas que estão performando mesmo no meio dessa baixa toda, que é a ATM, criptomoeda do Atlético de Madrid. Existe essa resistência aqui nessa cripto, exatamente em 12.035. Se essa cripto conseguir romper essa resistência aqui, ela vai ter um grande caminho para ela continuar subindo, beleza? Porque olha só como é que tá o VPVR. VPVR tá aqui, ó, começando a ficar magrelzinho. Então ela confirmando o rompimento nessa resistência, vai levar lá para cá. Rompendo 13.701, vai levar lá para cá. E aqui que já começa a ficar bonito. De 15.773 para cima. Olha esse caminhão aqui, olha a distância de uma resistência para a próxima, né? Temos essa aqui também, não podemos negar. Aqui também, colocando desse jeito no gráfico de 4 horas. Então, deixa eu ver aqui, exatamente nessa pegada assim.
Mais ou menos aqui mesmo, tá? Agora tá certinho. Então, meu caro, olha só, esse caminho que tem na criptomoeda ATM para ela conseguir estar performando. PPVR bem magrelozinho. Então, basicamente, se ela conseguir romper 15.773, vai ser basicamente 73% de explosão, de ganho. Então, no meio dessa baixa toda, se você conseguir estar pesquisando criptomoedas, você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, nada melhor do que você expandir o seu leque de criptos, porque sempre tem uma que está boa para operar. Outra cripto que eu estou vendo que está começando a ficar bem interessante também é a criptomoeda SLP, criptomoeda do joguinho da Axie Infinity. Então, tá prestes a romper uma resistência bem estratégica, que é essa resistência de 0.29 a 0.30 mais ou menos. E se ela conseguir romper, ela vai ter também um grande caminho de valorização. Escrevam isso aqui. Ela só precisa confirmar um rompimento nesse retângulozão aqui. Vou colocar desse jeito aqui, porque acaba ficando melhor a resistência à região. Então, se ela conseguir romper 0.3080, se preparem, porque ela poderá ter um grande caminho de valorização, meu caro. Então, olha só, tem esse buracão aqui para ela continuar subindo. Criptomoeda SLP é muito dependente da AXS, que ela está performando, mas eu consigo ver que ela acabou de romper a tendência de baixa. Então, olha só, a tendência de baixa da SLP era essa linhazinha aqui. E agora ela já está em tendência de alta. Então, mesmo o Bitcoin tendo garoteado, já existem criptos que estão performando. Vamos analisar agora a criptomoeda Chilis. Criptomoeda Chilis é o seguinte, ela está aqui em tendência de baixa também. Ela vai começar a subir quando começar a Copa do Mundo, né? Quando estiver na proximidade da Copa, estiver rolando a Olimpíada e principalmente tiver voltando os estádios, o público ali nos esportes. Porque ela depende muito dessa publicidade. Então, como a maioria da população mundial já está começando a tomar vacina, já está voltando aos poucos os estádios nos jogos de futebol, aqui no Brasil, se não me engano, já está começando a liberar 10%, né? Então já é alguma coisa, já está começando a voltar. E como ela é uma cripto pioneira nesse ramo de futebol, jogos eletrônicos e muito mais, eu consigo estar enxergando ela um bom caminho de valorização, ultrapassando $1 ali em médio e longo prazo. Mas ela realmente depende dessa visibilidade, e não só de jogo de futebol, luta, jogos virtuais e muito mais. Jogos virtuais, obviamente, se não me engano, não tem público, né? Mas futebol, UFC e outros também dependem muito. E agora é o seguinte, ficar de olho para ver se ela não rompe aqui esse suporte de 17, porque se ela romper esse suporte de 0.17, ela poderá cair 21%, vai dar uma boa operação de short, mas aqui temos uma buy zone bem interessante em 0.14, e a outra buy zone dela seria aqui, ó, bem na LTA de longo prazo, que seria em 0.09. E uma cripto que eu consigo ver que já está ali com uma probabilidade de segurar muito maior do que a criptomoeda Chilis é a criptomoeda Ethereum, porque olha só, tem vários suportes muito próximos um do outro, então isso acaba trazendo mais segurança para ela não cair tão rápido assim. Então é dessa forma que é a melhor forma Então é dessa forma que uma cripto deve valorizar, igual a Ethereum fez. Uma subida, ó, um pouco mais devagar, porque desse jeito dá tempo de formar bom suporte e na hora de cair ela não volta tão rapidamente. Então é desse jeito que é a melhor configuração. Menos é mais quando uma cripto está em valorização. Se não, vai acontecer o que aconteceu com a criptomoeda XS, né? Ela explode. Olha como é que o price action é lindo, né? Eu já ia esquecendo de analisar essa cripto aqui. Olha como é que o price action é lindo. Ela vem subindo numa LTA, forma uma estrela cadente. Opa, só nessa estrela cadente já daria uma boa sinalização para ficar de olho de uma possível reversão que está chegando. Aí o candle seguinte vai e rompe a mínima da estrela cadente e ainda há o rompimento da LTA. Olha só, já começa uma tendência de baixa e agora está embaixo dessa LTB aqui, que é a sua tendência de baixa de longo prazo, né, de médio prazo, aliás, tendência secundária. Se ela conseguir romper essa LTB, ela já volta numa tendência de alta. Então, o que poderá acontecer é o seguinte, ela rompendo essa LTB, ela já busca aqui essa resistência
E como tem um grande volume no VPVR nessa resistência, vai ser um pouquinho difícil de romper, mas ela rompendo aqui, ela já poderá entregar basicamente uma subida de 18,9 até 22,77, entregando mais ou menos 19 a 20%. Então tem que ficar de olho nisso aí. E agora vamos falar de coisa boa, notícias, né? Binance Coin queima 393 milhões de suas moedas. Então ela cada vez mais é uma cripto deflacionária, tem menos disponíveis no mercado. Isso vai fazer que ela tenha uma margem de valorização muito grande ali em médio e longo prazo. Então a Binance Coin, podemos afirmar que ela é uma cripto deflacionária. E essa burn já foi a 16ª de toda a sua história. Então isso aqui é bem bacana. Grayscale lança fundo DeFi para investidores institucionais. Então enquanto a maioria está chorando que o mercado está caindo, os grandes tubarões e baleias estão ali cada vez mais investindo nesse mercado. Então não seja uma sardinha, aproveite esse momento de baixa, porque olha só, essa é a história do Bitcoin. História que quem aproveita esses momentos acaba nadando de braçada, né? Olha só, desde que ele valia centavos, ele sobe caindo, né? Ele sobe caindo, cara é malandro, sobe caindo, sobe cai, sai, sobe cai. Então, cara, a história nos diz o seguinte, que quem aproveita baixa, cara, ri depois. Então não seja uma sardinha de estar saindo do mercado desanimado, aproveite esses ciclos baixistas para começar a criar uma carteira diversificada, de estudar, porque quando o mercado voltar, você vai estar extraindo o máximo de lucro possível, porque senão não adianta nada o mercado voltar a subir, se quando você compra ele cai, se quando você vende ele começa a subir. Então não seja essa sardinha. Se você gostou desse vídeo, esmague o botão do like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E é isso, tubarão, e bora pra cima do mercado. Se você quiser sair da crise, sair do desemprego, começar a investir no Bitcoin e nas criptomoedas com segurança e lucratividade e fazer esse ano de 2021 o melhor ano da sua vida, eu vou deixar o link abaixo do meu treinamento de trader Starter Crypto, onde eu te ensino uma metodologia para você lucrar de 500 a R$1.000 todos os dias no criptomercado. Você vai ganhar dinheiro no conforto e na segurança da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, fazendo o seu próprio horário e sem depender de chefes. As vagas já estão acabando, então se inscreva agora antes que as vagas se encerrem ou o preço aumente. O link está bem na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Até mais e eu te vejo lá dentro.